Métodos em Java. Bom, nessa aula nós vamos ter como objetivo entender o conceito de métodos em Java, aprender a definir e chamar métodos, compreender a passagem de parâmetros e o retorno dos valores e aplicar boas práticas na criação de métodos. Tá? Então, conceito de métodos. Métodos em Java são blocos de código. Tá? Geralmente um bloco de código em Java é definido por uma chave. Abre uma chave e fecha a outra, é um bloco de código. Que executam tarefas específicas. Eles são utilizados para definir comportamentos que objetos de classe podem realizar. Olha só, aqui na nossa aula passada, nós vimos que a gente tem num objeto, produto, ele tem características e ele tem método. Tá vendo? Ó? Cada objeto tem métodos. Os métodos são ações. E aí, eles realizam tarefas específicas. Como ação, eles têm que realizar uma tarefa. Aqui, qual a tarefa que ele está fazendo? Alterando o preço. Aqui, qual a tarefa que ele está fazendo? Alterando a quantidade do estoque. Aqui, qual a tarefa que ele está realizando? Mostrando o nome do produto. Eles ajudam a organizar e a reutilizar o código, tornando-o mais modular e elegível. É muito importante a gente entender o conceito de método, pessoal, porque em programação em programação orientada a objeto, o que a gente tem, na verdade, é vários métodos conversando um com o outro. Tá? Olha só, e aqui na nossa classe principal produto, eu não disse que isso daqui era um método, mas é um método. E ele tem um parâmetro, aqui tem outro parâmetro, aqui é um método. Então, se você entender essa questão do método, você vai entender muito de Java ou de qualquer linguagem programa orientado a objetos. Porque, na verdade, o que a gente tem é vários métodos conversando um com o outro. Nesse método aqui, eu peguei e alterei um preço. Nesse método aqui, eu recebi um valor mostrado por outro método. E assim, por isso que é muito importante nós sabermos o que é um método. Tá bom? E a estrutura de um método em Java. Vou fazer aqui a nossa aula 3, certo? Nosso pacotinho de aula 3. Aquele formato que a gente já tinha vindo. Aqui eu vou criar um objeto calculadora, tá? Para a gente aprender o que é método. Vou chamar aqui calculadora. Calculadora. A gente vai fazer uma calculadorazinha aqui. E como a gente está vendo aqui, sempre a gente vai ter uma classe principal também, né? Para a gente ficar executando esse objeto, eu vou chamar de principal calculadora. Vem aqui. Finalize também. Aqui, se eu quiser colocar logo, posso colocar o meu public static void main string args, abre e fecha colchetes, e aqui o bloco do meu método principal. Aqui é um bloco, tá vendo? Aqui também é outro bloco, mas dentro desse bloco maior a gente tem esse bloco menor aqui, tá? E aí, para a gente ver a estrutura de um método em Java, eu criei aqui a nossa calculadora. E eu vou dizer que, como atributo, ela vai ter dois números. Uma calculadora bem simples, que é para poder fazer adição, multiplicação e por aí vai, entre dois números. Então, eu vou colocar... Vou colocar eles como float aqui. Então, número 1. E vou colocar número 2. Vem aqui. Aqui, vamos criar o nosso primeiro método, tá bom? Public void, a gente já vai saber por que tem esse void aqui. E eu vou dizer que o primeiro método da nossa calculadora aqui é somar. Somar. Então, o que eu faço quando eu somo? Para eu somar dois números. Então, é como se eu estivesse recebendo da interface esses dois números. Que no nosso caso a gente não tem interface, tem um método principal, e aí eu vou passar daqui para lá aqueles dois números, né? Então eu vou dizer aqui float num1, isso é uma variável local, float num2, uma outra variável local. Abro e fecho o bloco bem aqui, tá? E aí eu vou dizer
que a soma, vou ter que colocar outra variável local aqui dentro, soma, é igual. Bem, eu posso fazer assim, vai ficar mais demorado o código, mas geralmente é isso que acontece. Número 1 vai receber esse parâmetro aqui, tá? 1. Já o meu número 2, ele vai receber esse outro parâmetro aqui, número 2. Número 2. Tá? Nesse caso, eu coloquei ele como void, mas vamos colocar ele como um retorno. E o retorno desse somar aqui tem que ser float, tá? Tá, então por quê? Eu vou somar dois números float, do tipo float, então ele vai ter que retornar aqui também. E aqui está dizendo, ó, miss return next statement, que ele está precisando de um retorno aqui. Eu vou fazer assim, se eu somar, a minha soma vai ser igual a esses dois aqui, this ponto número. Poderia ser feito de outro jeito, tá, gente? Mas nesse exemplo, eu estou fazendo assim para ficar mais... E aqui eu não declarei, né? Float. E agora eu retorno return soma. Pronto. Agora, ó, minha calculadora, o primeiro método somar dela já está pronto. Eu vi dois números, os dois números vai lá para o meu atributo de classe, aqui número 2. Eu armazeno nessa minha variável local soma aqui, a soma, e retorno para cá essa soma, quando eu utilizar. Aí a gente vai ver daqui a pouco como é que a gente trabalha aqui na classe principal eles. Mas isso daqui é a estrutura básica de um método. Então, ó, primeira coisa que ele tem, modificadores de acesso, especificam a visibilidade do método. Ele pode ser public, private e protected. A gente vai ver mais à frente o que cada um deles faz. Mas, inicialmente, pode criar como public, ou seja, todos os teus métodos public, porque geralmente é isso, tá? Você tem que criar isso como public porque faz sentido, entendeu? Então, porque geralmente a gente declara os nossos atributos como privado e para acessar os atributos a gente coloca como public, tá? Então, a primeira coisa é definir aqui a visibilidade, que pode ser public, private ou protected. Aqui eu vou deixar como public. Olha só, tipo de retorno, o tipo de dado que o método retorna. Então, quando eu não quero retornar nada para o meu método, não quero mostrar nada para o usuário ou para outro método que queira, eu uso void. Agora, se eu quero mostrar, eu tenho que colocar o tipo aqui do que eu vou mostrar. Ó, diz que é float, né? Então, não estou mostrando uma soma aqui, que é do tipo float. Se eu não colocar isso, ó, ele vai dar um errinho para mim, dizendo que está faltando ali um return statement. Quer dizer, aqui, essa palavrinha aqui, statement. Se é void, se eu colocar void, tá? Ele não mostra nada, tá? Ele não vai dar esse erro aqui, tá? Mas aqui ele faz, ó, ele não vai mostrar nada. Vai somar os dois números, armazenar em soma e não vai mostrar nada, porque ele não vai retornar nada, tá? Beleza, então pode ser tanto float como void. No nosso exemplo da aula anterior, a gente usou void, não foi? Aqui no produto, olha só, eu não quis mostrar nada de novo preço, então eu só alterei o novo preço. E na minha principal produto, eu fui direto e peguei o valor aqui na minha variável preço, certo? Mas nesse caso, a gente vai retornar aqui o soma. O nome do método é o identificador único desse método. Então, eu coloquei somar. Geralmente, a gente coloca no infinitivo, porque é uma ação, tá? Então, coloquei somar. Ele sempre começa com minúsculo, tá? Então, se eu fosse colocar mais uma palavrinha aqui, eu teria colocado somar número, tá? Números, no caso. E se tivesse mais outras palavras, eu colocar números reais. Então, sempre assim. O primeiro, é uma convenção em Java isso, tá? O primeiro nome em minúsculos, os outros em maiúsculo. Ele também tem parâmetros, tá? Lista de variáveis que o método aceita como entrada, entre parênteses, pode ser vazio. Então, olha aqui, eu coloquei como parâmetro um número 1, que ele vai passar aqui. Deixa eu passar logo aqui, né, o nosso parâmetro. Vou chamar o nosso... Tem que instanciar o objeto calculadora, então, calculadora, calc1, vou chamar aqui, e vou logo instanciar ela aqui, tá? Fazer assim. Pronto. E agora eu vou chamar aquele método pela referência, calc1 ponto, ou o método que eu tenho lá, somar, tá? Eu vou somar dois números. Então, 2 e a float que está esperando aqui, tá? 2 e 5.0. Beleza.
É assim que está fazendo. Aqui ele está dando um errozinho. Eu vou tirar e colocar, deixar inteiro aqui. Que eu vou tirar esse ponto flutuante aqui. Tá? Haverão outras oportunidades para explicar o que está acontecendo aqui. Beleza, então eu passei os dois parâmetros. Ele chega aqui, ó, recebe o parâmetro 1, o parâmetro 2. Tá vendo? Ele sempre vem por aqui. Porque aqui eu estou passando eles, porque aqui eu disse que vai ter 1 e 2. Parâmetro 1, parâmetro 2, parâmetro 3, parâmetro 4. Pode ter quantos parâmetros você quiser. Inclusive, pode ser vazio também, tá? Né? Olha só. Então, se eu não precisar de nenhum parâmetro aqui, tudo bem. Às vezes só quero mostrar um valor. Então, eu não preciso de receber nada como parâmetro, tá? Nesse caso aqui, a gente precisa como parâmetro, tá? E o corpo do método é o bloco de código que define o que o método faz, entre chaves. Então, tá aqui, ó. Começa aqui, termina aqui. Esse é meu bloco de método. Meu bloco de código do método, tá? Então, sempre que tiver uma chave abrindo e fechando, é um bloco de código aqui no meu método. Aqui, ó, tem um exemplozinho desse outro objeto, mas eu vou fazer a mesma coisa aqui. Como esse meu método bem aqui, ele foi feito com retorno e com parâmetro, vou escrever um outro método bem aqui, public void. Esse método aqui ele não vai ter retorno, tá? E ele vai ser só para falar mensagem. Colocar mensagem, não vai receber nada, tá? E eu só vou colocar um system out println falando assim: essa é minha calculadora, tá? Ou seja, método com retorno, eu preciso definir qual vai ser o tipo do retorno. Tá vendo aqui embaixo? E método sem retorno, que é o void. Quando eu coloco void, eu digo que não vai ter retorno. É isso aqui. Eu mostro alguma coisa lá no usuário, mas o método em si não tem retorno. Tá bom? Vantagem dos métodos. Reutilização de código. Permite que blocos de código sejam reutilizados em diferentes partes do programa. Tá? Aqui mesmo, ó, se eu coloquei esse método somar aqui, eu criei aqui, tá? Esse calcular somar, e se eu quiser somar outro número, eu coloco aqui, vou colocar outros números, e eu posso fazer quantos eu quiser. Olha só, reutilizando o mesmo método para fazer a mesma coisa, tá? Por aí vai, tá? Então, reutilização de código. Facilita a manutenção e a compreensão do código, devidamente em partes menores e gerenciáveis, né? Aqui nessa minha calculadora, eu só fiz o método somar, mas eu posso colocar o multiplicar bem aqui também, e eu só vou mudar isso daqui. Tem que mudar o nome, né? E vai ser entre os dois números também, só que eu vou multiplicar. E aqui, vou mudar a soma, multiplica, multi. E aí era só chamar lá com os dois números também. Tá vendo? Encapsulamento esconde a implementação de detalhes, expondo apenas a interface necessária para a interação. Encapsulamento tem a ver com essa palavrinha aqui, tá? Que é o próximo conceito que a gente vai aprender. Então, se eu coloco public aqui, todo mundo pode acessar. E aí, depois a gente vai ver que a gente pode tornar isso aqui privado, isso aqui public, para poder manipular os nossos atributos. E por último, aqui, as boas práticas para a criação de métodos. Ó, o nome tem que ser descritivo, seja claro e preciso no nome do seu método. Olha, aqui eu não coloquei somar e aqui eu não coloquei multiplicar. Ele está somando dois números, aqui ele está multiplicando dois números. Aqui é só uma mensagem qualquer. Então, tem que colocar o nome dele muito descritivamente o que ele está fazendo, porque ele é uma ação. Os verbos como método geralmente precisam de ações, começam os nomes com os verbos calcular, enviar, obter, tá vendo? Com o início está sempre no infinitivo, né? E aí também tem essa questão, como eu expliquei antes, a primeira palavra é sempre em minúsculo e depois as outras em maiúsculo, tá? Parâmetros. Evite muito parâmetros, que é isso daqui. Né? Eu coloquei entre dois números aqui. 1, 2, poderia ter 3. Mas uma boa prática é métodos com muitos parâmetros podem ser difíceis de usar e testar. Tente limitar o número de parâmetros entre 3 e 4.
Use objetos para agrupar parâmetros. Se um método precisa de muitos parâmetros, considere criar objeto para encapsular esses parâmetros, tá? Então, pode modular também. Se tu vê que tem muito parâmetro, tu pode criar outros métodos ali para estar chamando eles ali dentro. Tipos de métodos.